Esse, pronto. Já sabemos que o número 2 está errado. Então, ele não é. Então, aqui, quem tem a alternativa 2 já foi. Ou seja, gente, eu vou responder as outras alternativas, mas nós já achamos a resposta da questão, que é a alternativa C. Estão corretas o número 1 e o número 4. Mas vamos voltar aqui, que está tudo aqui, ó. O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite de 5 horas, sendo que no período de tempo restante da jornada, o trabalhador poderá exercer outras atividades, observando o disposto no artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, desde que não exijam movimentos repetitivos nem esforço visual. Já vimos que o 3 também está errado. Nas atividades de entrada de dados deve haver no mínimo uma pausa de 10 minutos para cada 50 trabalhados não deduzidos da jornada de trabalho. Então, realmente confirmando, a alternativa 4 está certa. Ok? Vamos para o próximo. Questão 43. A síndrome de Burnout é uma doença ocupacional gerada a partir do contato. Ok, isso não está na NR. Mas lembrando, gente, que a NR17, a ergonomia, ela não fala só do aspecto físico do posto de trabalho. Ela fala também do aspecto emocional, do aspecto social, do aspecto neurológico, psíquico, né? Então, quando, por exemplo, um trabalhador é afastado por estresse ou tem alguma fadiga relacionada à pressão laboral, também se enquadra na NR17, tá bom? Não se esqueçam disso. Aí encontrei um artigo bem interessante onde fala sobre a síndrome de Burnout, que é o tema da nossa questão. Nós vamos conhecer um pouquinho, porque as alternativas dizem que a alternativa A, com tolueno e outros dissolventes. Não, gente, a síndrome de Burnout, ela não tem nada a ver com o aspecto físico do trabalho. Então, aí a gente já elimina pelo menos 3, né? Então, a letra B, com chumbo ou seus componentes tóxicos. Não. Excessivo e estressante com o trabalho. Aí, ó, já não é aspecto físico. Letra B, constante com bebidas alcoólicas. Aí já não é aspecto físico também. Com água suja e dejetos de animais. Esse aqui também não é, que trata do aspecto físico. Vamos dar uma lida aqui nesse pequeno artigo que eu encontrei. A síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, pronto, aí a gente já responde a questão, né? Alternativa C, excessivo e estressante com o trabalho. Mas vamos terminar aqui, ó. É um distúrbio psíquico descrito em 1974 por esse moço aqui do nome bem diferente, né? Um médico americano. O transtorno está registrado no grupo 5 da CID-10, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Isso aqui nós conhecemos bem, né? Cadê a CID? Cadê a CID? Né? Pega o atestado, cadê a CID? Cadê a CID? Sua principal característica é o estado de tensão emocional e estresse crônicos provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. Por isso, gente, muitos professores têm a síndrome de Burnout, tá? O sintoma típico da síndrome de Burnout é a sensação de esgotamento físico e emocional que se reflete em atitudes negativas, como ausências no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima. Além das físicas, ó, dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia, crise de asma, distúrbios gastrointestinais são manifestações físicas que podem estar associadas à síndrome. Tá? Você conhece alguém assim? Hoje em dia, acho que nós já conhecemos bastante gente, né? Que indiretamente, de alguma forma,
tem alguns desses sintomas, né? Ou nós mesmos. Eu já passei por isso. Eu não fui diagnosticada com a síndrome, mas algum desses sintomas eu já passei também. Acho que todo mundo já passou no seu ambiente de trabalho, né? Então, é isso aí. Alternativa C, resposta correta. E vamos para a próxima. Questão 44. Um técnico de segurança do trabalho de uma empresa constatou, conversando com funcionários de um setor e com membros da CIPA, que o trabalho executado neste setor seria mais produtivo se fosse alterada a posição dos postos de trabalho. Segundo a NR17, sempre que for possível, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para o trabalho na posição. Vamos lá. Esse é o básico do básico da ergonomia, né, gente? Perdão. Aqui do item 17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. Ou seja, resposta alternativa B, sentada. Agora as outras alternativas de pé. O trabalho em pé, quando for necessário, ele deve, a cada 2 empregados, ter pelo menos um assento, de acordo com as normas, tá bom? Então, o assento ergonômico, tudo bonitinho. Por quê? Os momentos em que ele não precisar estar em pé, não estiver durante seu labor, eles descansarem, os trabalhadores descansarem, porque ficar em pé muito tempo também causa alguns distúrbios osteomusculares, a outra, né? Já querem colocar molécula na coisa. Alternativa C, contra a luz, lateral direita, lateral esquerda. Me senti no jogo de futebol, né? Mas beleza, vamos pra frente. Questão 53. Da prova de 2012, vamos lá. Segundo a NR17, ergonomia, o conforto ambiental nos locais de trabalho, onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante, é alcançado quando? Gente. Isso que é o básico do básico. Isso eu já vi cair muitas provas sobre a NR17, que é esse item aqui, o 17.5.2, em relação ao meio ambiente mesmo do trabalho. Então, aqui ele diz que nos locais de trabalho, onde são executadas atividades que exigem solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento e análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no Inmetro. Aqui, ó. Não ultrapasse 85 decibéis, gente. Não tá falando isso. Aqui quem fala é a NR15. E a partir de 85 decibéis, você já não pode mais trabalhar sem proteção nenhuma. E o máximo de exposição você pode ficar 8 horas. Então, não tem nada a ver. Aqui o B do item. Índice de temperatura efetiva entre 20 graus e 23 graus Celsius. Opa, tem algo aqui, ó. Já achamos a resposta. Mas vamos ver, galera. Nível de iluminamento fica compreendido entre 500 e 700 lux. Gente, isso aqui na verdade está no NBR. Me fugiu o número da NBR agora. Sobre iluminação. Na verdade, ela nem está mais em vigor, mas no Ministério do Trabalho ainda soltou uma nota falando que por mais que esteja cancelada, eles continuam fiscalizando em cima dela. Isso vai depender, esse lux vai depender do local. Cada posto de trabalho, cada ambiente de trabalho tem o seu lux mínimo, médio e máximo, tá? Então, esse aí tá na norma. Tá numa NBR, não tá aqui. A velocidade do ar não superior a 0,75 metros por segundo. E aqui tá falando 1 metro por segundo. Não, também não é. A umidade do ar, o item diz 40%, aqui diz 25%. Né? Tá quase uma Cuiabá. Gente do céu, minha cidade tá quente, tá?
Tá complicado o negócio. Aqui, vamos para a próxima questão? Antes que eu derreta. Níveis mínimos de iluminamento e dos ruídos, tá bom? Como eu já expliquei para vocês. Vamos lá. A questão, gente, eu não coloquei aqui o número da questão, mas é a questão 54. A organização do trabalho segundo a NR17, ergonomia, deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Não fazem parte das características nem da natureza nem do trabalho. Olha, gente, não precisaria nem da norma, né? Mas vamos ao item da norma. A norma diz que as normas de produção têm que ser levadas em consideração o modo operatório, a exigência do tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas. Daqui, o único que não está aqui é a resistência humana. Eu achei isso muito legal. Como é que você vai saber, né? Cada um tem uma resistência, né, gente? Não tem como. Ok? Tá bem tranquila essa aqui. Para a próxima, questão 55. Com relação ao mobiliário dos postos de trabalho, a NR17, ergonomia, estabelece que o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para que o funcionário possa trabalhar em pé. Não, nós já vimos que não é. É sentado. Ok? Os assentos utilizados no posto de trabalho devem possuir borda frontal quadrada. Jesus amado, não, é redonda. É arredondada. Os pedais e demais comandos para acionamento dos pés, no caso de trabalhadores que necessitem da utilização dos pés, não devem estar a mais de 1,50 m do trabalhador. Gente, também não é. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 1,50 m. Eu já não poderia trabalhar aí. Meu Deus, minhas pernas não vão alcançar, não. As mesas destinadas ao trabalho manual sentado devem possuir a altura de 55 centímetros do piso à sua borda superior. Lembre-se, gente, é o mobiliário que se adapta ao trabalhador, não o trabalhador ao mobiliário. Ou seja, para mim tá tranquilo, imagina para quem é mais alto. Também não. As distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento no processamento eletrônico de dados devem ser aproximadamente iguais. Foi o que sobrou, né, gente? Alternativa E, a correta. Aqui estão as justificativas, comentários sobre a questão. Em relação às características do assento, a borda frontal tem que ser arredondada, tá? Aquelas cadeiras ergonômicas, bonitinhas. Ó. O trabalho em pé, além dos requisitos estabelecidos no subitem anterior, os pedais e demais comandos para acionamento dos pés devem ter posicionamento de dimensões que possibilitem fácil alcance, ou seja, não tem um padrão mínimo, depende do trabalhador, tá? Aí, como eu disse aqui, o assento, eu coloquei novamente, porque eu gosto de reforçar isso, mentira, tá aí por descuido. Sempre que o trabalhador puder executar o trabalho na posição sentada, como nós já vimos. E aqui é a resposta ao item 17.3.2. Para o trabalho manual sentado, o que tem que ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem ser proporcionados ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e deve atender aos seguintes requisitos mínimos. Ter altura e características da superfície do trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho, com a altura do assento. Não tem um padrão, ok? Agora a resposta da questão 17.4.3. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados, como terminais de vídeos, devem observar o seguinte. Alternativa C. A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais. Não vai ficar medindo para ser exatamente, mas é aproximadamente igual, para não cansar, para não dar fadiga, né, gente? Gente, então é isso. O material já está no site. Quem quiser acessar o link vai estar aqui embaixo.
como eu disse pra vocês, algumas coisas eu nem consegui colocar no site porque eram muito grandes os arquivos. Eu vou deixar os links nas respectivas aulas, nos respectivos vídeos e do material que eu não encontrei questões nessas provas, eu vou colocar no site também durante essa semana, tá bom? Um beijo pra vocês, façam questões, muitas questões e até a próxima.